Boa noite, boa noite, boa noite a todos vocês. Vou entrando na live, gente. Hoje tem live do projeto Fazendo a Diferença. Boa noite, Raíssa. Bem-vinda à nossa live. Nós vamos hoje ter um bate-papo muito legal sobre educação. E já convidei aqui o Espaço Colaborativo Educacional através da vida do professor Wagner Rosário. E estou aqui convidando, tá? Deixa eu ver. Olá. Boa noite, professor Wagner. Boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tudo bem, estou ouvindo bem. O senhor está me ouvindo bem? Sim, estamos aí, estamos ouvindo bem. Eu só subir aqui. Agora melhorou. Melhorou? Isso. Ok. Bem, primeiro, né? Eu vou fazer uma coisa que a gente sempre faz nas lives, professor. Vou mandar aqui o nosso convite para lives para os nossos contatos. Caso o senhor queira fazer o mesmo, tem alguns 2 ou 3 minutos para isso, tá bom? Tá jóia, então. Peraí. Peraí só um pouquinho. Enviei já aqui para algumas pessoas. Enquanto isso, as pessoas estão entrando na live. Boa noite àqueles que entraram agora. Sejam bem-vindos à live do projeto Fazendo a Diferença, em conjunto com o Espaço Educativo, né? Espaço Colaborativo Educacional. Uma live informativa. Nós vamos ter um bate-papo em relação às dificuldades da educação. Vou esperar só mais 2 ou 3 minutos, professor, para que as pessoas que nós enviamos tenham acesso à nossa live, tá bom? Sem problema. Parafraseando Laércio, nosso líder, como foi o seu dia hoje, professor? Um dia muito corrido, né? Hoje tive aula no período da manhã e no período da tarde. Então foram... E foi um... Como é que posso dizer para você? Foi desafiador, né? Porque o período da manhã eu dei uma aula à distância, virtual, e o equipamento não ajudou muito, né? Aquele dia que, aparentemente, parece que algumas coisas não darão certo, mas no final deu tudo certo. O pessoal da técnica lá conseguiu ajudar. E na parte da tarde foi mais tranquilo que a presencial, né? Aí a aula rola melhor. Professora, a sua conexão, ela está um pouco, ela está falhando. Falhando? O senhor está ouvindo bem? Porque eu não estou conseguindo ter um retorno 100% da sua conexão, ela está um pouco falhando. Engraçado que aqui tá normal, viu, Carol? Tá? Tá Então deve normal. ser aqui por aqui. Se aí tá Pode tudo bem, ser. então deve ser aqui por casa. Deixa eu só fazer uma coisa, só um minuto. Ok. Acredito que agora vai melhorar. Olha, queria já começar falando que para nós, o projeto Fazendo a Diferença é um grande presente. O senhor tem aceitado o nosso convite para participar dessa live. Muito obrigada. Eu sei que a sua vida é bem corrida, né? O senhor dá aula em vários lugares, mas eu queria agradecer essa sua disposição para debater sobre temas importantes para nós, enquanto voluntários que prestam assistência social. Queria também que o meu olá, que o meu boa noite também alcançasse os demais mantenedores do Espaço Colaborativo Educacional, já informando para os nossos seguidores que já estão na live e os que vão entrar também, porque essa live depois ela é salva e disponibilizada nas nossas redes sociais, professor. E a gente tem um alcance no pós-live bem grande. Graças a Deus as pessoas elas têm assistido. Já tivemos live com
300 visualizações, e isso para nós é uma coisa muito especial, para nós é muito válido. Então, eu queria Legal. estender esse alô aos demais mantenedores do Espaço Colaborativo Educacional, também a Uhum. Regina, foi através da vida dela, né, que essa parceria Foi aconteceu, porque nós mantínhamos um contato. verdade. Muito obrigada, e que essa parceria tenha uma vida longa. Eu sei que os nossos ideais são os mesmos, Uhum. transformar a vida das pessoas através da assistência, tanto a assistência social e a assistência educacional, que é muito importante. Se o senhor Uhum. quiser as considerações iniciais, faça suas considerações, fique à vontade Ok. para falar também do espaço colaborativo, e após isso eu já vou iniciar as perguntas para que nós consigamos conversar, né, debater esses temas. Pode ser? Bom, tá bom. Para mim, Carol, é uma honra, né, aceitar o convite do, do projeto Fazendo a Diferença. Para nós, né, do Espaço Colaborativo, eu, o professor Gilmar, o Tiago, a professora Marcela, e a Regina, que compõe também o Espaço Colaborativo, foi uma surpresa, né, uma grata surpresa conhecer vocês, conhecer o projeto, as ações, tudo aquilo que vocês fazem, né? Estivemos sábado passado lá no Mutirão, vendo, né, o trabalho, um belíssimo trabalho que vocês realizam ali em prol das pessoas que estão em vulnerabilidade. E isso é muito importante, né? Isso faz toda a diferença. E eu acredito muito, né? Tem uma frase do Martin Luther King que eu acredito muito nela, né? O Martin Luther King diz que o que preocupava ele não era o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Então, quando pessoas como você, como o Laércio e toda a equipe, né, a Simária, né, e todo mundo participa de um projeto, vai na rua, começa a fazer, isso são as pessoas boas falando. São as pessoas boas dizendo, olha, existe uma alternativa, existe uma oportunidade. Então, eu creio muito, né, naquilo que, conversando com o Laércio, naquela questão da pessoa abraçar a ideia, abraçar uma chance dela ter uma oportunidade de sair de onde ela está. Mas aquilo, né, depende da pessoa também. A pessoa precisa querer. E se ela não tiver uma atitude proativa, se realmente ela não desejar sair, não adianta, né? Ela não vai conseguir sair da situação da onde ela está. Então, é necessário que as pessoas se mobilizem. E, principalmente, as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, entender que um projeto como esse como diz o próprio projeto, é fazer a diferença na vida delas. É elas Sim, acreditarem nisso e darem passos, né, em direção à mudança de vida. Que a mudança de vida depende de cada um. sim. Exatamente, professor. Nós, do projeto Fazendo a Diferença, nós partimos Uhum. desse princípio. A gente não está lá para entregar nada de graça para ninguém, ou ficar só Perfeito. doando ou mantendo. Uhum. Nós somos agentes de mudança, Sim, que queremos que outras pessoas que nós atendemos entendam que elas têm a capacidade de sair da situação que se encontram. Eu sempre exatamente. digo e sempre que eu me sinto privilegiada em poder fazer parte dessa assistência que o projeto Fazendo a Diferença presta, Uhum. porque enquanto voluntários nós oferecemos, mas nós mais ganhamos do que damos. Sim. Nós mais recebemos do que contribuímos. E isso é uma Uhum. coisa que só fazendo parte de alguma assistência para conseguir compreender a seriedade e o quanto isso tem um potencial transformador dentro da nossa vida, até na maneira que nós lidamos com a nossa vida, com as outras relações que nós temos Uhum. no nosso ciclo de convivência. O voluntariado, ele só nos enriquece. E é tão verdade isso que houve essa parceria, né, entre espaço Uhum. colaborativo e projeto Fazendo a Diferença, porque são instituições que têm a mesma, partem do mesmo princípio, enriquecer pessoas com a Uhum. assistência social, o afeto, o amparo, e com o conhecimento, né? Que é algo que ninguém toma da gente nunca. Eu cresci em um lar, Exatamente.
Eu cresci em um lar onde o conhecimento é muito valorizado, fui criada por professores, minha mãe também tem especialização, meu pai teve carreira militar, então sempre foi valorizado na minha casa o estudo. E isso, para mim, eu vejo hoje isso como um dos grandes privilégios que Deus me deu, de entender que o conhecimento é uma coisa incrível e que quanto mais apegado a ele você é, quanto mais vontade você tem de receber conhecimento na sua vida, mais você cresce. Mas, infelizmente, nós sabemos que nem todas as pessoas têm o acesso ao conhecimento, à educação. É uma coisa muito triste, porque nós cremos, sentimos e vivemos o potencial do conhecimento, né? O quanto o conhecimento transforma. O Senhor é um professor, então o Senhor é um agente de transformação na vida das pessoas a partir do conhecimento. E aí, já aproveitando essa fala, eu queria fazer a primeira pergunta para o senhor. Deixando claro que você pode expor as suas ideias e conforme a sua linha de pensamento, fique à vontade para isso. Queria também deixar claro que as pessoas que estão nos assistindo podem fazer perguntas e participar da live também, que vai agregar demais para a gente. E eu estava estudando esses dias sobre alguns índices, professor, da educação. E não são índices felizes, né? Podemos dizer assim. São índices assustadores que nos deixam até entristecidos, porque nós sabemos que existem professores tão qualificados, professores como o senhor, os demais professores do Espaço Colaborativo Educacional, pessoas tão preparadas que muitas vezes não conseguem ter um patrocínio, um sistema de ensino que valorize o mestre, o professor, aquela pessoa que está educando. E por conta disso, muitas pessoas não têm acesso a essa educação, a esse conhecimento. E apesar de toda essa visibilidade de mídia que a gente está tendo agora, de redes sociais, acesso à internet, e estudando, eu pude ter acesso a um dado que o nosso país, segundo o ranking da PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação Estudantil, que ele junta, né? Ele une vários dados, vários sistemas de avaliação e faz esse ranking para analisar a educação dos países. E o nosso país está em 53º, posição 53 de um ranking de 65 países. Isso é muito triste. E eu queria saber do senhor, vendo por essa ótica desses rankings, assim, dessa dificuldade de se educar no país, segundo a sua opinião, pela sua opinião, quais são as maiores dificuldades que nós temos em educar no nosso país? Principalmente pessoas em vulnerabilidade social. Onde estão as nossas maiores dificuldades? Onde é que a gente está errando? E o que a gente pode melhorar? O grande problema, quando a gente fala de acesso, né, da questão da educação, a primeira coisa é garantir o acesso à escola. Porque se a gente parar para pensar, dentro do eixo Sudeste-Sul, que compreende São Paulo, Rio de Janeiro, as questões do Paraná, Santa Catarina, até o Rio Grande do Sul, o acesso à escola é mais facilitado. Mas quando a gente olha para o Norte e Nordeste, tem crianças que andam quilômetros para chegar numa instituição educacional, para chegar numa escola. Então, o primeiro ponto, o acesso à educação não é democrático, não é para todos. Né? O Brasil ele é um país territorial, continental, ele é muito grande. E, infelizmente, as políticas públicas do nosso país não se estendem para todos. Tá? Eu estava fazendo uma pesquisa aqui que o investimento do governo federal na educação em 2012 foi de 14,1 bilhões de reais. Em 2012. Em 2019, que é a última informação que nós tivemos, foi de 2,3 bilhões. Olha só, caiu de 14 para 2,3. Quer dizer, o próprio governo federal não investe o que deveria na educação. E a gente sabe o quanto é importante a educação. Por quê? Porque mesmo o aluno tendo acesso à escola, isso também não garante o aprendizado dele dentro da instituição educacional. Justamente porque nós temos, primeiro ponto,
a questão dos professores que não são bem remunerados no nosso país. Se a gente for fazer uma pesquisa, a gente vai ver que o ranqueamento do salário dos professores, comparado com outros países, é muito baixo, inclusive com a América Latina. O salário de um professor no país ele é baixíssimo. Então, o professor ele não é remunerado de acordo, né? E a gente sabe que para um professor, eu digo isso por experiência própria e pelos meus colegas, a gente precisa fazer pesquisa, a gente precisa ler, a gente precisa ter acesso à informação. E isso, muitas vezes, dificulta, né? É um fator que dificulta muito você se desenvolver para que você possa passar a informação para o outro. O outro aspecto também muito importante, Carol, é que as escolas, a grande maioria das escolas, estão totalmente obsoletas, né? Comparadas, né, com outras escolas, por exemplo, as particulares. As escolas públicas, elas não têm uma infraestrutura. A gente sabe que tem escolas públicas fora do eixo Rio-São Paulo, fora do eixo Sul-Sudeste. Tem escolas que não têm, muitas vezes, estrutura nenhuma. Nós já vimos reportagem de professores que dão aula debaixo de árvores. Nós vimos professores que dão aula em lugares que não tem nenhuma lousa que ele possa dar o mínimo de aula, né? Como nós vivemos aqui em São Paulo, muitas vezes a gente não consegue enxergar a realidade dos companheiros, né, desses amigos professores que estão em outros estados, que estão vivendo uma realidade muito dura. E a gente tem um outro problema muito sério quando a gente está falando da questão da educação. Como o professor é mal remunerado e a estrutura da instituição de ensino é ruim, qual o atrativo que se tem para a formação de novos professores? A gente está vivendo, conversando com alguns colegas, a gente tem uma situação que, por exemplo, professores de história quase não tem no mercado. Porque não há atrativo de uma pessoa fazer um curso de história, se formar para ser professor. Qual a carreira que ele vai ter? Né? O que ele vai projetar para ele, para a vida dele, para a família dele financeiramente? Então, hoje, né, eu costumo dizer que hoje ser professor é praticamente um amor à causa. Você ama ser professor. Então, é isso que leva você à docência. Isso que leva você a exercer a atividade docente. Porque, infelizmente, no nosso país, ser professor não é valorizado. Eu tenho um amigo, né, ele é professor também, o nome dele é Wesley, e ele conta uma história lá no Japão, que diz que lá tem um imperador japonês, e quando o imperador vai para as ruas lá no Japão, todo mundo se curva ao imperador, menos o professor. Né, da importância que se dá ao docente naquele país. Né? E por isso, nós não estou dizendo que o Japão não tenha problema, o Japão tem os seus problemas, mas eles valorizam muito a educação. Então, o nosso país, infelizmente, e aí esse dado que você trouxe, Carol, revela a falta de investimento dos nossos governantes. Né? Os nossos governantes não veem a educação como uma prioridade. A educação é um custo. A educação é algo que tem que fazer, então se faz de qualquer jeito e se faz com o mínimo possível. Porque imagina um país como o nosso, você investir 2,3 bilhões, tá? Num país desse tamanho, da magnitude que é o nosso país. Em 2012, investia-se 14 bilhões. Então, é 7 vezes menos o investimento. E a gente viu, né, e falando um pouquinho da pandemia, Carol, a pandemia veio aflorar essa desigualdade social. Sim. Onde a maioria dos alunos que, durante a pandemia, estavam em escolas públicas, eles não tiveram um aprendizado. Enquanto aqueles outros que estavam em escolas particulares, por causa da infraestrutura que essas escolas particulares têm, eles conseguiram um mínimo de aprendizado. Né? E essa defasagem vai ser refletida lá na frente. Então, é algo muito sério que, infelizmente, os nossos governantes
estão brincando com essa questão da educação. Sim, é algo tão. Isso é uma coisa tão séria, professor, que assim, eu vivi isso dentro da minha própria casa. Uhum. Quando retornaram às aulas, meu filho retornou à escola, né, a frequentar assim, ele era a única criança alfabetizada, porque durante a pandemia nós continuamos o processo educacional, nós Uhum. continuamos fazendo com que, não, você vai ler, você vai estudar, ó, tem esse conteúdo e tal. Ele já lia, ele já escrevia muito bem, porque ele aprendeu a Uhum. ler e escrever com 4 anos, assim como eu. E nós sempre incentivamos isso, porque para nós o conhecimento é muito importante, mas infelizmente, crianças na sala dele até perderam, não tinham como acessar o grupo da escola, porque não tinha um celular, não tinha uma rede de internet, Uhum. É isso as aí. escolas estavam fechadas, então até o laboratório de computação, eles não tiveram esse acesso. E ele é a única professora, a única criança Olha da só. sala dele alfabetizada. Ele é a única Excelente. criança. De uma sala de 32 crianças, a professora me parabenizou e falou: mãe, parabéns, porque vocês conseguiram alfabetizar a criança e tal. Mas isso me soou uma coisa muito triste, porque é o que o Uhum. senhor falou, a desigualdade é muito grande. E nós sabemos, professor, que como nós, o projeto Fazendo a Diferença para essa assistência a pessoas em situação de rua, infelizmente há famílias inteiras vivendo na rua. Exato. Mães, pais, inúmeras crianças. Essas crianças não têm acesso a uma escola, elas não têm acesso a uma alimentação, porque nós sabemos também que a alimentação precária também causa um efeito na Uhum. aprendizagem, e isso é uma coisa muito séria. E aí, partindo dessa ideia, eu queria fazer a segunda pergunta para o senhor. Hoje, o nosso país, infelizmente, possui uma população de aproximadamente 222 mil pessoas em situação de rua. É muita gente, professor. Só no estado de São Paulo são mais de 24 mil pessoas. São 24 mil pessoas fora de uma escola, fora de uma assistência médica, fora de acesso a um transporte público, a uma cama, um acesso a um lar. Isso é uma coisa muito triste. Mas nós acreditamos, né, no potencial transformador da educação. Então eu queria Uhum. perguntar para o senhor, com todo tipo de tentativa, com todo esforço, na sua opinião, é possível levar processos educacionais a essas pessoas para que a vida dessas pessoas seja transformada através da educação? Como é possível, para a educação, como professor, levar um processo educacional, levar uma aprendizagem para essas pessoas em situação de rua, para que elas saiam dessa situação que elas se encontram? Porque a rua não é lugar para ninguém. E nós sabemos Uhum. que levar Verdade. a educação, levar um processo de aprendizagem já é difícil para pessoas que vão à escola. Imagina para essas pessoas que estão na rua. Nossa. Como isso é possível, na sua opinião? O que está faltando? Onde que a gente está errando, que a gente não está conseguindo levar essa educação para essas pessoas? Olha, Carol, a primeira coisa é que essa sua pergunta ela é totalmente possível, né? Nós temos 220 mil pessoas, né, que você falou em condição de rua, é isso? 200 mil aproximadamente. Então, aproximadamente. E é possível. Por que, que no meu entendimento é possível? Primeiramente, porque nós temos a nossa Constituição Federal, do seu artigo 6º, que garante, que trata dos direitos sociais e garante a educação como sendo um dos meios de erradicação da pobreza e da marginalização. Então, a nossa carta principal, o nosso principal documento do nosso país, ele trata disso, né? Ele diz a respeito disso. Ele diz que, através da educação, é um dos meios necessários à efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana. Tá? E fala também que o indivíduo se considera pertencente ao grupo, aumentando suas chances de reinserção no mercado de trabalho. Se eu tenho o principal documento do nosso país que garante isso, o que está faltando? Está faltando políticas públicas direcionadas para isso, né? E quando a gente fala de políticas públicas, a gente entra na questão da política de maneira geral, e aí entra um outro ponto, Carol, que é muito importante,
que a nossa população falta-lhe conhecimento sobre política. Nós não sabemos exercer o nosso direito político. Nós só exercemos o nosso direito político na hora de votar, na hora de escolher. E é isso que ensinam para a população de maneira geral. Só que o nosso direito político não é só isso. O nosso direito político é cobrar a pessoa a quem eu elegi para que ela traga melhorias para a nossa sociedade. Então, eu tenho que saber em quem eu votei e eu tenho que exigir dessa pessoa a qual foi eleita que ela traga políticas públicas que venham favorecer a nossa sociedade. Porque quando nós pensamos em pessoas em estado de vulnerabilidade, essas pessoas que estão na rua, não é um problema apenas do Estado, é um problema de todos nós. Todos nós temos que ter consciência que é responsabilidade minha também exigir do Estado, exigir dos governantes políticas que façam, que tentem minimizar, que tentem erradicar essa questão da desigualdade social. Mas muito pelo contrário, se investe tanto em outras coisas, se investe tanto em situações, por exemplo, é só um exemplo para a gente pensar, se investiu tanto na construção de estádios para uma Copa do Mundo em 2014, e aí todo aquele dinheiro investido, e a gente tem gente passando fome. Tem gente que morreu na pandemia sem hospital. Tem gente que está, como a gente começou a ver noticiado agora, muito fortemente, pessoas catando comida no lixo para comer, buscando em caminhões de lixo. Cara, será que aquilo não toca a sociedade como um todo? Porque eu, como sociedade, como é que eu vou ajudar? Como é que eu vou intervir nessa situação? Através da ação política. Só que, infelizmente, eles só lembram que nós somos... nós fazemos parte da política na votação. Encerrou-se o processo eleitoral, o povo não precisa se manifestar mais nada. E o pior, falta, como eu falei, falta consciência política de cobrar as pessoas certas. Porque aqui fica um ensinamento para vocês. Vamos pegar, por exemplo, qualquer prefeitura. O prefeito. Qual é a função do prefeito? O prefeito ele é um grande administrador da cidade. Ele administra a cidade. Quem ajuda ele na administração e quem desenvolve as políticas públicas são os vereadores a qual nós elegemos. Aí, quando o prefeito, por exemplo, ele quer aumentar a condução, esse aumento da condução, o prefeito ele não pode aumentar. Ele precisa do apoio dos vereadores. Só que quando esse aumento ele é efetivado, que os vereadores aprovaram, o pessoal vai para a rua se manifestar contra o prefeito. E, na verdade, a gente deveria se manifestar contra os vereadores, porque foram eles que aprovaram. O prefeito ele vai dizer, eu preciso de dinheiro. A minha proposta é aumentar o preço da tarifa. Os vereadores deviam se reunir e falar, então tá, prefeito, olha, não vamos aumentar as tarifas e vamos diminuir, por exemplo, os nossos salários. Que com esse dinheiro, você consegue ter mais dinheiro para pagar o que tem que pagar aí na prefeitura. Mas isso eles não vão fazer, porque eles não vão mexer no bolso deles. Então, a gente precisa aprender a cobrar as pessoas certas. A gente precisa cobrar os vereadores, os deputados, os senadores, porque são eles que fazem as legislações do nosso país. São eles que fazem as políticas públicas. E a gente, muitas vezes, fica cobrando a pessoa errada. Então, é necessário, é importante a gente entender como cidadão que eu tenho que cobrar a pessoa certa. E a pessoa certa são vereadores, deputados e senadores, que são eleitos, ganham muito bem e deveriam desenvolver políticas públicas ligadas à vulnerabilidade. Sabe? Deveriam desenvolver legislações, leis que acolhessem aquelas pessoas que estão ali abandonadas. Agora, é uma coisa também que a gente está verificando, e através do projeto Fazendo a Diferença, o Laércio ele fala muito nisso. A gente vê que pessoas que estão na rua, que não querem ajuda, não querem sair da rua, querem continuar na rua. Mas existem pessoas que estão na rua que precisam de uma oportunidade. E aí entra as políticas públicas
que podem ajudar essa pessoa a sair desse estado e ela ter uma oportunidade de se reerguer e ser reintegrada à sociedade como um cidadão e saindo desse estado de vulnerabilidade. Tá? Eu entendo dessa maneira. Olha, professor, essa sua fala é tão necessária, porque a gente, assim, aqui em casa nós sempre temos diálogos. A minha mãe, ela também cursa teologia, assim como eu. Eu faço teologia não dogmática, ela faz dogmática no instituto de uma igreja. E a gente está sempre falando sobre isso, com construção da sociedade, através de políticas, os primeiros debates sobre política na sociedade, né, no estudo da antropologia, enfim. E a gente sempre vê o debate, o conhecimento, o estudo, o interesse da população em buscar. Nossa, mas será que a pessoa que eu votei, ela está fazendo aquilo que ela prometeu? Será que ela tá investindo naquilo que ela disse que iria investir? Como será? Será que ela tem ficha limpa? Será que Isso. agora ela já tem algum processo, né, na justiça, não sei, enfim? E isso é muito necessário. A gente precisa, tem aquela frase, né? Conhece-te a ti mesmo, mas tem também conheça a sua sociedade, conheça as pessoas à sua volta, conheça a sua cidade, o seu estado, o seu país. Meu pai sempre dizia para mim, professor, que eu deveria conhecer a história do meu país, porque assim eu não seria aprisionado por qualquer pessoa que assentasse numa cadeira de poder, sei lá, uma autoridade. E se aquilo não estivesse correto, eu teria uma base para falar, não, isso está errado. E isso é muito triste. O senhor falou de uma cena, né, sobre as mulheres que estavam catando comida no lixo. E aquilo me tocou de uma maneira tão profunda. Eu estava na frente da televisão e eu chorei, professor, porque isso é uma cena lamentável. Muito Da onde a triste. gente chegou por falta de conhecimento. Assim, eu sou cristã evangélica, né? E a palavra do Senhor, ela diz que o homem perece por falta de conhecimento. Nós estamos Exatamente. perecendo porque a gente não conhece a nossa história, a gente não sabe de onde a gente veio, a gente não sabe onde a gente quer chegar. E assim, falando em desemprego, em crise, em situações assim caóticas, porque aquela cena daquele caminhão de lixo é uma coisa caótica. Caótico. É o ápice, é o ápice da tristeza, da onde o ser humano chega quando ele não tem um Verdade. conhecimento, uma educação, quando ele não tem um investimento educacional necessário, que nós sabemos que no nosso país, como o senhor falou assim, os dados são 7 vezes menores. Esses dados, eles estão falando sobre pessoas. Esses números são seres humanos. Exato. E o desemprego ele tem atingido inúmeras pessoas e tem feito com que pessoas e famílias inteiras pereçam de uma maneira tão cruel que se a gente for falar aqui vai ter assunto assim por umas 3, 4 horas, né, professor? Vai. Vai mesmo, vai mesmo. Mas com o aumento do desemprego por conta dessa grave crise econômica que nós estamos passando, muitas famílias viram a sua fonte de renda, que já era pouca, chegar a zero, passando da linha da pobreza para a miserabilidade. Agora nós temos o maior número de pessoas miseráveis no nosso país, o que é uma coisa muito triste. Nós sabemos do potencial transformador da educação, e eu gostaria de perguntar para o senhor como fazer com que pessoas em situação de total vulnerabilidade, pensando naquelas pessoas que estavam catando comida no lixo, fazer com que a educação chegue até elas através de políticas públicas, políticas sociais, e fazer com que essa situação dessas pessoas mude. O senhor, como educador, o que o senhor vê que, assim, que além do investimento, lógico, né, do Uhum. investimento adequado, como fazer com que esses processos cheguem até essas pessoas através, por exemplo, no espaço colaborativo educacional, existem cursos gratuitos. As pessoas podem ir até lá, na sede de Embu das Artes, e fazer um Uhum. curso preparatório para, por exemplo, como elaborar um meu currículo, como se portar numa entrevista de emprego. Como fazer com que Uhum. essas políticas educacionais, esses processos educacionais, cheguem até essas pessoas, até essas famílias? Aí, de novo, Carol, a gente vai entrar num ponto que eu vejo que, infelizmente, a maioria
da nossa sociedade é omissa. A escola ela tem um papel fundamental nessa questão que você colocou. E existe um documento na escola que é feito anual, que é o projeto político pedagógico da escola, que anualmente esse documento ele é produzido pelas escolas e a visão desse documento é justamente fazer um diagnóstico da escola e da sua região. Só que para isso precisa do envolvimento da sociedade, porque é um documento que é produzido dentro da escola pelos docentes, aliás, que estão na escola, e eles ouvem os discentes, ouvem a comunidade e montam planos de ação, ações concretas, estratégias, para o quê? Para que a educação seja disseminada na comunidade onde essa escola está. E o que acontece muitas vezes é o quê? A sociedade não se envolve nisso. Então, para que isso aconteça, além das políticas públicas, do investimento que nós viemos falando, nós temos o artigo 6º lá da Constituição Federal e tal, mas é necessário, na base, ali na comunidade, a escola fazer a diferença. E a escola faz diferença através do projeto político-pedagógico. Eu vou citar um exemplo que eu conheci através da instituição onde eu dou aula, que se chama Projeto Pontes, que é da Escola Pontes, lá de Portugal, onde, eu não vou lembrar o nome do professor, esqueci o nome do professor do Projeto Pontes, mas o que é que ele fez? Ele fez um projeto de levar a escola para a comunidade e quebrar as paredes. Então, o Projeto Pontes, ele colocou todos os alunos de todas as séries no mesmo ambiente, onde o ensino é dado de uma forma que o aluno ele decida, ele vai decidir o que ele quer aprender. E o professor, ele deixa de ser aquele cara que tem o conhecimento e ele que vai compartilhar, e o aluno passa a ser o protagonista disso. A Elma está colocando aqui, professor, como a sociedade pode colaborar para que haja uma mudança no quadro atual? Exatamente isso, Elma. É a sociedade começar, os pais de alunos irem até a escola. Quando é que vai ser o projeto pedagógico, o político pedagógico da escola? Quando vocês vão fazer? Eu quero participar, eu quero dar ideias, eu quero contribuir. Tá? Então, dessa forma, a gente ajuda a escola, onde ela está inserida, a ter uma abrangência melhor, né? Ajuda a entender melhor, né? O que deve fazer? Procurar a direção da escola, lá da comunidade, conversar com eles. Olha, eu estou aqui, eu quero ajudar. Como é que a gente, como sociedade, pode ajudar a escola? Pode envolver as pessoas em estado de vulnerabilidade, trazer essas pessoas, porque a educação, tem uma frase do Paulo Freire que ela é fantástica. Paulo Freire diz o seguinte: a educação não muda o mundo, a educação muda as pessoas. As pessoas mudam o mundo. Então, a educação é a chave para uma mudança da sociedade. Mas, para isso, precisa ter o envolvimento de todos. Né? Paulo Freire ele fala sobre a educação dialógica, né? E ele diz que a educação ela é libertadora. É libertadora. A partir do momento que você envolve as pessoas, você começa a entender que a educação ela serve como libertação. Porque as pessoas estão presas num sistema em que elas não conseguem ver uma saída, principalmente quando se chega a um estado de vulnerabilidade, onde muitas vezes a única saída é você se envolver com atos infracionários, como, por exemplo, o tráfico de drogas. É a única sociedade, a única chance que a pessoa enxerga de sair dessa situação que ela está, porque ela não consegue emprego, por falta de conhecimento, por falta, muitas vezes, de uma formação, e aí o desemprego bate, a fome bate. Onde é que ela vai? Ela vai lá no traficante, ela vai lá no ato infracionário para tentar ter o mínimo para sobreviver. E a educação é que pode fazer a diferença. A educação ela pode mudar tudo isso. Mas, para que isso aconteça, todas as partes envolvidas precisam se movimentar. E a sociedade é uma parte importante. Né? Quando a sociedade se envolve com a questão da escola, quando a sociedade se envolve com a instituição de ensino local,
grandes coisas podem ser feitas, mudanças podem acontecer. Mas para isso tem que ter o envolvimento de todo mundo. Professores, o alunado, a questão da sociedade, todo mundo fazer a sua parte e contribuir. Isso vai dar esperança, mas precisa realmente, através desse documento, através da ação da escola, conseguir localmente você fazer essas pequenas ações. Até porque cada escola tem uma realidade. Muitas vezes eu não posso pôr uma política pública para todas as escolas, porque nem todas têm a mesma realidade que uma escola tem numa periferia, que uma escola tem lá no Nordeste, lá numa cidadezinha, onde não tem a mínima infraestrutura. Então, existem ações que vão variar de situação para situação, mas é necessário o envolvimento de todos. E, principalmente, Carol, a nossa cobrança quanto sociedade das pessoas a qual nós elegemos. Nós precisamos entender que é importante cobrar. Cobrar com sabedoria. É verificar. Você foi eleito. O que é que você fez em 4 anos de mandato? Quais foram as leis que foram implementadas? Muitas vezes eles não são cobrados, e como eles não são cobrados, eles fazem o que querem. E muitas vezes, pior, não fazem nada. Deixa do jeito que está. Né? Nós temos políticos aí, se você for levantar, eu não sou muito envolvido nessa questão política, nem de partido A, nem de ideologia B, não me envolvo nisso, mas eu garanto que se você for puxar algumas pessoas que estão envolvidas com política, durante os 4 anos de mandato, o cara não apresentou um projeto. Ele não fez nada. Ele simplesmente só votou. Então, nós elegemos uma pessoa que ficou lá sem fazer nada. Para quê? Qual foi a ação daquela pessoa? Né? É uma coisa que eu acho muito, muito ruim. E a pessoa promete, promete, promete. Ela é eleita. E aí, filho, o que você prometeu, você precisa fazer. Você precisa fazer. Senão, você tem que ser cobrado. Porque isso, para mim, é propaganda enganosa. Você falou que ia fazer, eu votei em você, você foi eleito para fazer e não fez. Espera aí, e não vai acontecer nada? Sabe? Então, infelizmente, a gente tem um sistema que não permite, e a gente, como sociedade, precisa romper com isso. A gente precisa começar a falar, a gente precisa começar a se envolver nessas questões e entender, acima de tudo, que o problema da vulnerabilidade social não é um problema somente do Estado, é um problema de todos. É um problema nosso. E cada um de nós precisa fazer a nossa parte, precisa fazer uma parte. Sabe? A gente não vai mudar o mundo, mas se eu conseguir mudar as pessoas que estão à minha volta, já ajuda. E se cada um fizer a sua parte, vai ajudar bastante. O problema é que muitas vezes a gente entra na nossa zona de conforto, fica no nosso sofá, vendo, né, uma pessoa pegando comida do lixo. Cadê o prefeito? Cadê o pessoal? E eu e você, o que é que estamos fazendo? Muitas vezes não estamos fazendo nada. Né? Então, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa parar de ser ouvintes, né? E começar a ser praticantes, né, da palavra, ser praticantes realmente de fazer a diferença. A gente só vai fazer a diferença fazendo, tendo atitude. Ficando parado em casa, não vai acontecer nada. Não vai resolver nada. E a tendência é o quê? Se a gente não falar, se a gente não fizer, quem é que vai fazer por essas pessoas? Né? A Emma está colocando aqui, ó, cada um tem a sua parcela de responsabilidade. Cada um tem. Todos nós temos. Todos nós somos responsáveis. Sabe? E a gente precisa vencer esse ostracismo. A gente precisa vencer essa inércia e começar a fazer alguma coisa. Eu não posso ir para a rua, mas eu posso ajudar fazendo alguma coisa lá. Eu posso doar alguma coisa, sabe? A gente pode votar melhor, a gente pode eleger melhor. A gente precisa fazer, precisa entender como e fazer melhor. Sim. Entendeu? É muito esclarecedora essa sua fala, professor, porque assim, a nossa sociedade é reflexo do nosso voto, né? Sim. Esse conceito de sociedade, de comum, de todos, de uma parcela de todos,
A gente precisa resgatar isso na mente das pessoas. Uhum. Precisa falar assim, ei, você faz parte disso também, você tem esse despertamento, como o senhor falou. E é muito interessante que o senhor falou uma coisa que nós sempre falamos no projeto. Por exemplo, não posso ir para a rua, mas eu posso fazer uma doação, mas eu Uhum. posso, não sei, doar alguma coisa, participar em outras ações. O projeto Fazendo a Diferença mesmo tem inúmeras ações, né? Tem a ação do bazar, que agora nós estamos reformando, a ação da sexta-feira, tem a ação da live aqui que está acontecendo, nós temos visita à comunidade terapêutica. Então, são inúmeras atividades. E o que é mais intrigante, assim, que deixa a gente, às vezes, mais, eu digo até um pouco chateados por conta disso, porque desanimados não, porque nós temos um propósito, né? O Uhum. senhor, enquanto educador, tem um propósito de ensinar. E quando a gente tem propósito, a gente não desanima por qualquer coisa ou dificuldade. Nós entendemos que as dificuldades, na verdade, elas vêm para nos motivar ainda mais, para que nós possamos subir de nível, né? A dificuldade, ela tem esse poder, né? E eu vejo em relação à educação, professor, por exemplo, as famílias que nos procuram para que nós ajudemos com uma cesta básica, enfim, são de pessoas muito simples, são de pessoas que têm familiares encarcerados. O senhor falou uma coisa muito real. Nós que somos moradores de periferia, nós vemos isso todos os dias. Garotos, garotas, jovens que não têm uma alternativa de políticas públicas, políticas sociais e se associam ao crime organizado. E isso é uma tristeza. Jovens que seriam potenciais professores, educadores, engenheiros, teólogos, assistentes sociais, estão jogando fora a sua Uhum. juventude e aderindo ao crime organizado, por quê? Porque é uma saída rápida. Eles têm pressa. E o crime oferece isso, essa pressa, você faz hoje, amanhã Uhum. você já tem. Então, eles acabam tendo esse acesso. E em uma conversa informal, né, a primeira conversa que nós tivemos, estávamos Regina, Laércio, o senhor e eu, o senhor falou que já lecionou no sistema prisional, né, para a Uhum. população encarcerada, para jovens infratores, e nos contou Isso. algumas experiências bem marcantes, Uhum. e nos falou sobre a dificuldade e aquilo que mais te intrigou em educar jovens infratores, né? Adolescentes que cometeram algum delito. E eu Uhum. queria perguntar para o senhor, enquanto educador, quais foram as suas principais dificuldades e como é necessária a educação para jovens que estão, né, nesse momento, e por que esses jovens, depois que eles passam pelo período de reclusão, né, o pós, por que eles têm um grande potencial negativo em se tornarem pessoas em situação de rua? Parece até uma pergunta óbvia, mas eu creio que para quem está nos assistindo e depois para o público que vai nos assistir, eu acho necessário deixar ter esse parâmetro, assim, sabe? Ter essa Uhum. explicação. O porquê que uma coisa leva a outra? O porquê que a população carcerária, nós sabemos que é a maioria de negros e pardos, de pessoas que têm um menor poder aquisitivo. Uhum. Inclusive, eu vi alguns dados, professor, antes que o senhor responda, que Uhum. somente 1% da população que está encarcerada, privada da sua liberdade por algum motivo, tiveram acesso ou foram matriculados ou se formaram no curso superior. Isso é uma coisa assustadora. um por Assustador. cento é muito pouco. E aí eu queria saber, na sua visão, por que essas coisas acontecem, né? Quais foram as suas maiores dificuldades e por que essas pessoas têm esse potencial negativo e acabam se tornando pessoas em situação de rua? Bom, Carol, a minha experiência, né, foi na Fundação Casa, aqui na Raposo Tavares, quilômetro 21,5, onde eu lecionei para algumas turmas lá durante um período de 6 meses. E foi uma experiência muito impactante, né? A começar do primeiro dia que você chega para lecionar, você tem que ir com um jaleco branco. E para ter acesso à Fundação Casa, você passa por uma revista, né? E aquilo eu já tinha mais ou menos uma ideia, né, de que isso ia acontecer,
mas ao entrar, né, eu entrei numa sala que era um cubículo de 3 por 3, sem janela, uma porta de aço pesada, dura, onde não tinha lousa, não tinha nada, e veio algumas cadeiras que alguns guardas lá internos trouxeram, e era ali. Eu fiz um círculo e a aula é dada desse jeito. Os meninos chegam, né, para assistir a aula totalmente, a gente percebe, obrigados. Eles não vêm por livre e espontânea vontade, então já se tem ali uma questão de obrigação de ter que estar ali. E a motivação deles é praticamente nula para aprender. Eles não têm. Eu tive situações de alunos que, enquanto eu falava, ele simplesmente se levantava, pegava a caneta e ia desenhar na parede, e eu não podia fazer nada, não podia repreender. A orientação que eu tive é: dê a sua aula, e se algum interno começar a fazer alguma coisa fora do normal, tem um guarda interno que vai intervir, você não intervém, e a gente fica refém de uma situação, né? E ali eu comecei a ver como é que um adolescente vai aprender alguma coisa. Não tem, não tem como gerar um aprendizado, porque para se gerar um aprendizado dentro de uma situação dessa, precisa ter um mínimo de infraestrutura, um mínimo de ambiente. O ambiente é pesado, você não tem um ambiente que você possa exercer, né, a sua função de educador. E aí eu me vi numa situação assim, tá, eu estou compartilhando um conhecimento aqui com eles, que na verdade não vai agregar, eles não vão poder levar todo o material que eu levava para dentro. Eu tinha que retornar com esse material, né? Não fica nada com eles lá, porque eles podem usar como instrumento, por exemplo, caneta. Eu levava caneta, as canetas iam sem as tampas, pensa numa caneta Bic cristal. Então, eu levava as canetas, eram 10 canetas. Então, as 10 canetas iam o tubinho da caneta com a questão lá da tinta. Quando eu voltava, eu tinha que apresentar as 10 canetas intactas. Entendeu? Tinha que estar tudo lá. Não podia faltar nada. Então, todo o material que era levado para dentro, eu tinha que trazer de volta. Até as folhas que nós levávamos com alguma atividade, alguma dinâmica, eles faziam, me entregavam e eu devolvia na saída. Então, o ambiente é muito opressor, é muito hostil, essa é a palavra. O ambiente é muito hostil para que alguém possa aprender alguma coisa. E nas interações que eu tive com os meninos lá, né, teve um que me perguntou, eu estava dando uma aula de logística, falando sobre a questão da logística, a movimentação logística, e ele me fez a seguinte pergunta: tá, pro senhor, ele me chama de senhor, né? Lá todos chamam a gente de senhor. O senhor, se eu for trabalhar nessa logística que o senhor está dizendo, quanto eu vou ganhar por mês? E aí eu disse para ele: olha, o salário de um operador logístico está em torno aí de R$ 1.200, R$ 1.100. Aí ele olhou para mim e falou: ah, senhor, isso aí eu ganho por dia na boca. E aí, Carol, entra aquela situação. A gente tem uma questão econômica, né? Questão salarial muito baixa, porque os encargos em cima dos nossos salários são muito altos, né? A gente muitas vezes reclama, né? Pô, eu ganho pouco. Eu sou professor na área de RH. Eu ganho pouco. Você ganha pouco? Uma empresa que paga, por exemplo, um salário de R$ 2.000 para uma pessoa, e é um salário considerado razoável, não é ruim, um salário de R$ 2.000, para a empresa, isso chega a custar quase 4.000. Só de encargos que as empresas pagam está em torno de 80%. Aí você coloca os benefícios que a empresa tem que dar, né? Eu digo que ela tem que dar, por quê? Por que uma empresa tem que dar uma assistência médica? Porque nós não temos uma assistência médica pública decente. Você ficar no SUS, dependendo do SUS, você está perdido muitas vezes.
Você, para marcar uma consulta com um especialista, dependendo do especialista, é meses. E aí o que vai acontecer? Você vai morrer. Você não vai conseguir. Então a empresa ela se vê na obrigação de te dar o quê? Uma assistência médica, de te dar uma cesta básica, de te dar um vale-refeição. Isso é custo para a empresa. Então não tem como o empresário, né? Não estou aqui defendendo o empresário, não estou defendendo nada, só estou colocando a realidade. Muitas vezes não tem como ele dar um aumento de salário ou pagar um salário decente, porque o encargo é muito alto. Aí, esses salários são baixos e a criminalidade oferece uma oportunidade de ganho muito superior. E aí, esse menino me falou isso, né? Não, senhor, e lá eu ganho isso por dia. Eu falei, bacana, legal. Mas olha o que esse ganho trouxe para você. Olha onde você está hoje. E quantos amigos você perdeu por causa desse ganho? Aí ele parou, pensou. O senhor tem razão. Eu falei, então, aquilo que vem fácil, vai fácil. Toma muito cuidado, filho, com as decisões que você toma na sua vida. Porque toda decisão tem uma consequência. Pablo Neruda, o escritor chileno, fala: nós somos livres para fazer as nossas escolhas, mas nos tornamos reféns das consequências delas. Então, cada escolha tem uma consequência. E esses meninos, né, que estão ali envolvidos no tráfico de drogas, que estão envolvidos na questão do roubo, em outros atos infracionários, são escolhas que eles fazem. E eles fazem escolhas porque, infelizmente, não existe política pública, não existe uma outra alternativa numa comunidade. Não tem lá um centro cultural, por exemplo, onde ele possa, de repente, se envolver com música, sabe? Não tem um centro cultural que, de repente, ele possa fazer um teatro, possa fazer dança. A gente precisa propagar mais isso, a gente precisa dar oportunidade para que esse adolescente ele enxergue que existe uma outra alternativa a não ser aquela. Né? E isso cabe a cada um, cabe a nós como sociedade, de novo, exigir que o poder público faça isso. Dinheiro para isso o poder público tem. Precisa querer fazer, precisa ser cobrado. Né? Então, essas pessoas que estão realmente... E tem um dado, viu, Carol? Que 65% dos menores infratores que saem, eles voltam. São reincidentes. 65%. 2/3 desses jovens que ficam num período lá de reabilitação, né, entre aspas, eles voltam porque eles se envolvem em atos infracionários de novo. E eles voltam para a Fundação Casa. E a minha visão de Fundação Casa, né, conversando até com algumas pessoas que são envolvidas há mais tempo, né, do que eu com isso, eles falam que a Fundação Casa e FEBEM só mudou o nome. Ela deixou de ser FEBEM para se tornar Fundação Casa. Mas os funcionários são os mesmos, as políticas internas são as mesmas, as práticas de espancamento, de humilhação continuam tendo, não mudou nada, continua. Como é que a gente vai reabilitar alguém nesse ambiente tão hostil que eles estão lá? Não vai ser reabilitado. Infelizmente, não tem reabilitação, é muito complicado, sabe? É muito difícil. E a gente tem... eu saí de lá com o meu coração... Eu saí de lá com o meu coração muito triste, porque eu fui envolvido numa rebelião, numa pequena rebelião que teve no último dia que eu fui lá, e eu fui totalmente coagido por 4, 5 menores. Coagidos no ponto assim deles, né, não chegarem a bater, mas enquadrar. E aí? O que é que o senhor está fazendo aqui? O senhor está com a gente ou não está? Sabe? Aquela coisa hostil, aquela coisa... Eu me vi ali e falei, cara, o que vai acontecer comigo aqui? E é muito difícil, gente. É uma situação muito complicada. Eles são colocados como um bando de animais lá. A Fundação Casa não reabilita ninguém, não ajuda. Eu não sei, eu não sou expert nessas questões, mas nós temos vários pensadores, várias pessoas no nosso país que sabem muito mais e poderiam direcionar políticas para a melhoria realmente desses adolescentes. Porque eles são os futuros ladrões, eles são os caras que vão estar depois aí, vão estar no centro de detenção e vão lá. E eu não vejo, assim, é muito triste, Carol, mas
eu não vejo muita saída ali. Ali é complicado, ali se envolve mesmo, sabe? É muito difícil. Pela experiência que eu tive ali, eu fico muito preocupado porque eu não vejo reabilitação. A única coisa que a gente pode fazer é dar uma alternativa, né? É fazer a diferença. Eu vejo assim no projeto de vocês uma oportunidade e eu abraço isso, eu abracei, estou abraçando vocês, porque a minha ideia é expandir isso, não só em Budas Artes, né, mas em toda a região que a gente puder entrar. Né, eu tenho um amigo, o nome dele é Gilmar, e a gente tem um sonho, né, de levar o espaço colaborativo para o mundo inteiro. E a minha ideia é levar junto o Fazendo a Diferença. A gente está junto porque, principalmente no nosso país, a gente precisa de pessoas que pensem no outro, né? Que pensem em dar uma oportunidade. Como você falou, nós temos cursos lá, mas se tiver que fazer um curso gratuito, a gente faz. Porque nós amamos a educação. Né? Nós não amamos o lucro, a gente não está buscando ser rico, não. A gente quer ensinar. Eu entendo que o meu propósito é ensinar. Se Deus me deu um dom, foi o dom de ensino, né? E eu quero usar ele para ajudar, né? E o Gilmar está colocando aqui, estamos juntos nessa missão. E o Gilmar, a Marcelo, o Thiago, que compõem, né, o espaço colaborativo, eles pensam da mesma forma, né? O Thiago é um menino muito querido, um cara que tem um coração que muitas vezes não cabe nele, né? Um cara que mexe com tecnologia e que ajuda muito, né? Assim como a Marcela, que é uma pessoa extremamente humana. Então, a gente tem uma equipe muito, muito bacana, né? Que nos ajuda a trabalhar isso, né? E eu sou muito grato por ter essa oportunidade de, junto com vocês, aprender muito. Nessas três interações que eu tive com vocês aí no Fazendo a Diferença, vocês não têm ideia o quanto vocês me ensinaram, né? O quanto eu aprendi com o Laércio, o quanto eu aprendi com você, com a Simária, que chama de Sami, né? Eu fico confuso, Sami e Simária, então. É Simara, chama de Simária, Simara. né? Ouvir vocês, ver o coração de vocês, isso tem ensinado muito, muito a gente, sabe? Eu tenho muito grato a Deus pela oportunidade e pela honra de ter pessoas assim como vocês ao meu lado, né? E nessa live também não posso deixar de citar a Elma, que já falou, a Elminha, que é uma amiga, é a irmã do meu melhor amigo, do meu amigo de infância, né, o Alcides, né, que está aqui com a gente. Então, são amigos, são pessoas preciosas que eu amo muito, que fazem parte da minha vida e a gente vive sabendo que Deus é o que faz, né, através da gente. Então, nessa questão carcerária, sabe, Carol, eu tenho muitas. Eu acho que a gente só pode orar, é o que a gente pode fazer, porque esses programas que existem hoje, eu não acredito em reabilitação. Sinceramente, eu não acredito. É muito enriquecedora essa sua fala, professor. E assim, o senhor falou que aprendeu com a gente. E eu tenho Muito. nessas coisas, né? Dessa interação nossa da parceria entre o espaço colaborativo e educacional, eu sou uma pessoa que eu olho para as coisas e eu procuro ver o amor de Deus em todas as coisas da minha vida, em todas as sessões da minha vida. E eu vejo o amor de Deus através da vida de vocês também em relação às pessoas que nós ainda iremos atender. Porque eu sempre Certeza. acreditei crescer em um lar onde o ensino é muito valorizado, graças a Deus. E eu sempre acreditei no potencial transformador da educação. E eu acho que se era isso que faltava no projeto Fazendo a Diferença, para fazer ainda mais transformações nas vidas das pessoas que nós atendemos, agora não falta mais, né? Uhum. Porque nós sempre tivemos a ideia de não dar o peixe, mas ensinar a pescar. E é isso que o conhecimento faz. Ele nos ensina Uhum. a pescar, né? E Exato. é muito gratificante para nós. Eu creio que isso primeiro nasceu no coração de Deus, porque tudo que é perfeito e excelente nós sabemos que vem do amor dele, né? E trazer pessoas assim tão preparadas, com uma visão tão ampla,
para que compartilhem conosco essa ideia de coletividade, né, de amor coletivo, de colocar amor em prática, é uma coisa incrível. Eu agradeço muitíssimo, muitíssimo a Deus, e agradeço muitíssimo ao Senhor, a todos os outros mantenedores, a Regina, que foi uma peça fundamental para que essa parceria acontecesse, né? Porque enquanto universitário, eu primeiro conversava com ela, até tinha algumas coisas da minha vida que eu desabafava com ela, e ela sempre tão carinhosa comigo, e o Senhor permitiu isso para que esse encontro acontecesse. Então, muito obrigada. O meu peito não cabe de alegria, porque para mim, professor, é uma honra estar conversando com um professor, porque eu sempre valorizei muito isso. Então, para mim, é como a gente costuma falar que zerou a vida, então, eu zerei a minha vida. E eu sou muito grata. Obrigada por isso, obrigada pela disponibilidade, obrigada pela cordialidade com que vocês têm nos tratado, por acreditar no Fazendo a Diferença. O Fazendo a Diferença, ele é um projeto que ele não é ligado a nenhuma religião, nenhuma igreja. Nós pregamos o amor de Jesus Cristo, que foi isso que ele nos ensinou. E nós estamos, através do projeto, amando pessoas para retirá-las das ruas. E vocês estão amando pessoas, ensinando pessoas. Então, eu acho que essa junção era necessária. E, como sempre, Deus faz tudo muito certinho, muito direitinho. Verdade. Muito obrigada pelo papo, professor. Obrigada pelo seu conhecimento compartilhado. Obrigada por essas falas tão necessárias, com tanta empatia, com tanto amor ao próximo, com tanto amor à sua profissão. E eu creio ainda num dia que a educação e a assistência social serão valorizadas. Eu creio ainda num dia, eu tenho fé nisso, que as pessoas vão se tornar cada dia mais solidárias, que elas vão entender que o amor ao próximo é uma coisa fundamental para que nós possamos alcançar a nossa felicidade plena. A ostentação, ela não é o caminho. A vaidade, o orgulho, o egoísmo, eles não são caminhos, né? O caminho é a educação, é a assistência social, é a empatia, o amor ao próximo, são as práticas religiosas de maneira, né, que o coração das pessoas seja aquecido por esse amor. Então, eu agradeço muito. Todas as suas falas foram muito necessárias. Eu sei que essa live ela vai ficar guardada, vai ficar gravada aqui nas nossas redes sociais. Queria que o senhor falasse brevemente sobre o espaço colaborativo educacional, desse o endereço e convidasse as pessoas que estão na live, que vão assistir a live ainda, para conhecer o espaço de vocês. Fique à vontade para fazer suas considerações finais. Joia. Agradecer aí o convite do Laércio, o convite de participar com vocês. Foi muito legal, muito bom. Eu espero que essa seja a primeira de muitas, que a gente possa interagir cada vez mais. Essa é a minha intenção, é isso que está no meu coração, de estar junto com vocês e de poder ajudá-los e vocês nos ajudarem, né? Uma ajuda mútua, recíproca, né? Isso é muito importante. O espaço colaborativo, pessoal, ele... Olha o Thiago colocando aí, projeto Fazendo Diferença Juntos, é isso aí, transformando vidas e realizando sonhos. Espaço colaborativo, ele nasceu, né, no coração de professores que amam ensinar, né? Então, é um lugar de aprendizado, é um lugar onde nós temos cursos de capacitação, de desenvolvimento, enfim, de tudo que você imaginar a gente tem ali. Nós estamos sediados em Budas Artes, na Avenida Elias Yazbek, 1335, em frente à Igreja dos Mórmons, do lado do Sebrae. É muito fácil acesso, é perto do centrinho ali de Embu das Artes, quem conhece ali. Então, é um lugar ali para você aprender. A gente quer espalhar conhecimento, a gente quer espalhar aprendizagem, é isso que a gente quer fazer. E eu uma última frase, né? O livro Executivo, né? Sobre a questão do amor. E ele fala que o James Hunter, no livro dele, ele escreve: o amor é o que amor faz. Amor, pessoal, não é um suspiro, amor não é um frio na barriga, amor não é uma sensação, amor não é um arrepio, amor é atitude.
amor é fazer. Você ama, você faz. Né? Então, essa questão de amar o próximo, não basta apenas você falar que ama o próximo. Você tem que ter atitudes de amor no seu próximo. Tenha atitude. Né? E como nós falamos aqui, eu não sei abordar alguém na rua, mas eu posso ajudar arrecadando mantimento, eu posso doar alguma coisa. Meu, se envolva. Se envolva. Tenha atitudes de amor. Porque é isso que o nosso mundo precisa. De atitudes amorosas. Porque o amor é o que o amor faz. Tá bom, Carol? Obrigado. Amém. Beijão para todo mundo aí. Foi muito legal, gostei mesmo. E estamos aí para o que der e vier junto com vocês. Muito obrigada, professor. Obrigada a todos vocês que acompanharam a nossa live até o final. Caso vocês queiram rever, indiquem a live para os seus amigos. Nós teremos mais lives como esta, graças a Deus por isso. E até a próxima, professor. Muito obrigada. Obrigada a todos os comentários. Eu não consegui acompanhar os comentários, mas saibam que para nós é muito importante que todos vocês sejam alcançados pelo propósito que Deus colocou nas nossas mãos. Tá bom? Perfeito. Muito obrigada, professor. Boa noite a todos. Deus abençoe e até as próximas. Até as próximas. Valeu, pessoal. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau.